Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Tamara. Para quem não me conhece, sou fonoaudióloga voluntária da Associação Procura da Ela e dando continuidade aos vídeos com informações pertinentes aos cuidados aos pacientes portadores de esclerose lateral amiotrófica, eu vim aqui hoje falar sobre um assunto que a gente ouve falar muito, que é a saliva. Para começar falando sobre saliva, eu vou falar para vocês então sobre a cialorreia. O que é a cialorreia, né? A gente ouve às vezes até o pessoal usando esse termo e outras pessoas vêm perguntando, mas o que é isso? A cialorreia é um termo médico que a gente dá quando a produção de saliva excede a habilidade de uma pessoa levar a saliva da boca ao estômago, ou seja, quando a produção é maior do que a capacidade da pessoa de engolir, né, essa saliva. A celorreia leva a um desconforto físico, porque toda hora aquela saliva escorrendo, escorrendo na boca, você vem com um paninho para limpar, ou fica um papelzinho. Às vezes, o contato da saliva com a pele aqui nessa região já vai deixar um pouquinho queimado, e também a abrasão ali, ó, toda hora, vindo alguém ou a mesma pessoa com um paninho limpando, aquilo também pode machucar. Além então de uma lesão dermatológica, eu posso ter também uma alteração respiratória, porque da mesma forma que essa saliva ela faz um escape extraoral, em algum momento eu posso ter um escape posterior também, e essa saliva acabar adentrando na via respiratória. Então, eu posso ter uma perda de saliva e acabar aspirando ou microaspirando várias vezes essa saliva, podendo levar aí, então, a um desconforto respiratório, né? Então, o risco aí eu já falei, uma lesão dermatológica nessa região ou até mesmo uma broncopneumonia. Em relação a isso, o que eu já posso dar de dica? Manter a higiene oral em dia. Então, se eu tenho uma boca extremamente colonizada, ou seja, a boca da gente é cheia de bactérias, e se essa bactéria acabar caindo ali na via respiratória, eu posso infectar o pulmão. Então, o quanto mais eu puder manter essa cavidade oral limpinha, ou seja, só com as bactérias que são comuns da boca, sem outras bactérias nocivas trazidas pela placa bacteriana, pelo tártaro, né? Então, assim, eu vou manter a cavidade oral mais limpa possível, porque se esse conteúdo chegar ao pulmão, eu diminuo o risco de eu infectar. Então, já é uma primeira dica aí. Outra coisa que isso pode causar é desidratação, porque eu tô perdendo líquido. Toda hora que tá caindo ali a saliva para fora, eu tô tirando, eu tô perdendo líquido, eu tô perdendo eletrólitos, eu tô perdendo proteínas. Então, também posso ter uma desidratação causada pela celorreia. Alterações da fala, pois fica mais difícil ainda falar quando eu tô com a boca cheia de saliva, um desconforto respiratório e alteração da mastigação e da deglutição também, porque fica difícil mastigar já com a boca encharcada de saliva, né? Outra coisa também é a questão até da deglutição. É mais difícil engolir se aqui já estiver cheio de líquido me atrapalhando. Mas a deglutição, ao mesmo tempo que a celorreia pode atrapalhar a deglutição, ela também está um pouquinho aí ligada a essa própria permanência de saliva demais na boca, né? Por quê? A celorreia ela pode acontecer por uma ação primária, ou seja, realmente a glândula ela produz saliva em excesso. Então, as glândulas salivares elas podem realmente estar aí produzindo um excesso de saliva. Mas eu também tenho uma ação secundária, ou seja, uma inabilidade dos músculos da face por uma alteração do ajuste neuromuscular, não permitir que essa saliva fique contida na boca. E aí eu acabo perdendo esse controle e ela extravasa da cavidade oral. Mas, por outro lado, também ela pode estar se juntando ali porque eu estou deglutindo menos, porque a minha capacidade de engolir diminuiu, então eu fico com mais saliva retida na cavidade oral.
A literatura fala que o fluxo diário de saliva que a gente produz vai de 500 ml até 2 ou 3 litros de saliva. Então, enquanto eu estou aqui falando e gravando esse vídeo, várias vezes eu estou parando e deglutindo a saliva. Então, realmente, se eu parar e mantiver isso aqui, vai juntar muita e vai ficar escorrendo para fora, ou eu vou acabar engasgando com a saliva, né? Os tratamentos que a gente tem descritos na literatura, eles são farmacológicos, então eu tenho alguns medicamentos que vão auxiliar aí no controle, né, dessa saliva. Então, a gente vai ter vários. Nós vamos ter os anticolinérgicos, amitriptilina, escopolamina, que é o Buscopan, a atropina, o colírio de atropina, né, que a gente ouve muito falar também. Mas, gente, vão ser um bom número aí de medicamentos que eles podem auxiliar. Só que eu preciso ressaltar que isso é uma conduta médica. É o médico que vai prescrever qual que é a medicação. Não vai ser a fono que vai falar, não vai ser o fisioterapeuta. Eu não vou usar o mesmo que o meu vizinho usa, eu não vou usar o que eu vi alguém falando no grupo que é bom. Por quê? É uma conduta médica porque é um medicamento. Ele pode vir com efeitos colaterais, eles podem dar algumas alterações, dependendo da medicação, pode interagir com outra medicação que o paciente já faz uso. Então, é muito importante a gente se lembrar que quem vai falar qual a medicação e qual a quantidade dessa medicação que eu vou usar é a equipe médica. É o médico que vai prescrever quantidade, número de vezes por dia, forma de aplicação. Por exemplo, a escopolamina, eu tenho ela transdérmica, que é aquela adesivinho que o pessoal coloca aqui atrás da orelha, assim como eu tenho, posso tomar gotas, posso também usar na inalação com Buscopan, mas quem que vai prescrever isso para mim? É o médico. Então, é uma conduta médica. Outra situação também é a toxina botulínica, a aplicação do botox nas glândulas, né? Ainda é um pouco controverso, alguns serviços ainda não contam com a aplicação, né, do botox nas glândulas salivares. A gente ainda vê também alguns médicos que são resistentes, né, que não acham que às vezes pode ser válido, principalmente quando a questão é a esclerose lateral amiotrófica. Assim como a gente também vê muitos cases aí de sucesso, muita gente que utilizou e que se deu muito bem. Então, assim como a medicação, é uma coisa muito pessoal, né? É uma indicação médica também. A toxina botulínica, ela vai ter também aí, né? O Botox, ele vai ter também um contra, né? Que ele tem um efeito temporário e e ele tem um gasto financeiro muito grande também, né? Então, não é um procedimento barato e ele também vai ter que ser refeito depois de um tempinho, né? Então, ele tem uma duração por um período não muito prolongado, né? O Botox, ele perde a validade dele aí em alguns meses. Tem também a questão das cirurgias, mas as cirurgias para remoção cirúrgica das glândulas salivares ou até mesmo uma ligadura dos ductos salivares, ele é um procedimento um pouquinho mais drástico, né? Ele não tem volta e às vezes ele não é muito indicado, não. Mas é uma questão a ser discutida entre equipe multidisciplinar. E uma ação também muito importante aí no controle da celorreia é a fonoterapia. Por quê? A estimulação motor oral, ela auxilia na deglutição de saliva. Então, a gente tem as manobras, as estimulações que auxiliam no controle da celorreia. Falando, né, ainda sobre a saliva, a gente não tem só também a questão da saliva em excesso. Às vezes a gente tem ela em falta. Então, é aquela pessoa que sente a boca seca. Mais especificamente, aí no nosso caso da esclerose lateral amiotrófica, eu vejo muito essa queixa com os pacientes que fazem uso de ventilação não invasiva e eles utilizam aquela máscara oronasal.
Então, acaba que resseca, né, pelo fluxo, né, pelo alto volume ou alta pressão, né, a alta pressão de ar passando ali na boca, acaba ressecando a cavidade oral. E aí, o que se tem a fazer é aumentar a hidratação, então, beber muita água, ou então, quando a pessoa não tem condições de fazer essa hidratação por via oral, molhar uma gazinha, às vezes até uma gazinha com uma água gelada, passar, né, na cavidade oral, passar ali na língua, passar nas bochechas, nos lábios, que ajuda a diminuir um pouquinho o ressecamento da mucosa. Outra questão também que eu ouço muito é a questão daquela saliva grossa, aquela saliva que parece que está agarrada na garganta. Então, o que a gente tem que verificar sempre quando a queixa é essa? Hidratação. Saliva grossa pode ser sinônimo de desidratação. Então, pode ser o caso de eu estar aumentando aí, né, o consumo hídrico, aumentar mesmo a água. E também, quem faz uso dos medicamentos para poder diminuir, né, essa questão da saliva, uma parte do mecanismo de ação mesmo de secar essa saliva é mesmo deixando ela mais grossa. Então, realmente, ela vai ficando mais grossa, vai ficando mais espessa e diminuindo a quantidade. Então, para eu melhorar isso, eu também preciso de aumentar a hidratação. E quanto àquela sensação física de que ela ficou agarrada na garganta, que às vezes a pessoa tem um movimento de deglutição, mas o movimento já não é tão eficaz. Então, é mesmo necessário as manobras com ambu, né, utilizar aí as manobras que o pessoal da fisioterapia indica, né, para tosse assistida, né, para aumentar mesmo a força da tosse, então utilizar o ambu e as manobras fonoterápicas, né, as manobras de deglutição, os exercícios fonoaudiológicos, que eles também auxiliam a tirar aí a saliva ou a secreção que ficou em estase na região que a gente chama de laringofaringe, que é o que a gente fala que é a garganta. No mais, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre saliva. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, precisar de mais informações, é só me procurar. Marca a gente no grupo, procura a Associação Procura da Ela. O pessoal encaminha para mim as dúvidas, tá bom? Um abraço, espero que tenha sido útil e já sabe, precisando é só chamar.